No último vídeo aqui do canal, eu expliquei a diferença entre o preparador físico e o preparador técnico dentro do âmbito da dança. Só que hoje eu quero explicar de um modo mais aprofundado o que de fato um preparador físico poderia fazer dentro da dança. Eu sou a Tamiris Reis, personal trainer de bailarinos, e se você tem curiosidade de saber um pouco mais sobre preparação física, sobre condicionamento, sobre fortalecimento, prevenção de lesões, mas também gosta de um review, de um vlog, aproveita, se inscreve aí no canal que toda semana tem vídeo fresquinho de diversos assuntos relacionados a esse mundo da dança. Na semana passada eu expliquei para vocês que um preparador técnico, é aquele que de fato trabalha a técnica de alguma coisa. Então, por exemplo, um preparador técnico de vôlei, ele vai aprimorar o toque, vai aprimorar a manchete, vai aprimorar o ataque. E um preparador técnico do balé é o professor de balé. Então ele vai te ensinar a fazer um plié mais encaixado, um giro mais consciente, um développé numa altura que seja interessante para o seu quadril e tudo mais. Já o preparador físico é aquele que vai fazer o que eu gosto de dizer que é a parte mais bruta muscular, que é aquele movimento mais grosso, que é a capacidade neuromuscular, que é a capacidade cardiorrespiratória, que acompanha a evolução muscular do aluno, analisa padrão motor, composição corporal e também monitora o volume do treinamento. Pensando, claro, na preparação física mais geral, não focando no gesto muito específico, lá no pliézinho e tal, mas sim na força muscular que é preciso fazer de algumas atividades básicas. Porque assim também, gente, bailarino acaba se gabando porque fala assim, ai nossa, porque eu sou um bailarino forte, mas às vezes não aguenta subir um lance de escada porque fica esbaforido, porque fica com dor no joelho, que fica com dor nas costas. Se você não tem a força básica do dia a dia, como que você vai conseguir ter uma força fina do balé clássico? Então, a função de um preparador físico dentro de uma aula de balé é avaliar as condições físicas daquele bailarino, seja através de avaliação física postural, composição corporal, funcional, e seja também através de questionários um pouco mais qualitativos, como monitoramento de carga, monitoramento de volume de treinamento, descanso e tudo mais. Vai ser o responsável por planejar a rotina de treinos, que é uma coisa que eu falo bastante aqui no canal, que se chama periodização, que é quando você organiza os estímulos para cada dia, para que eles não se choquem entre si e não acabam gerando um prejuízo. Porque às vezes se você coloca um ensaio muito pesado seguido do outro, obviamente você não vai render. E aí quando você organiza essas funções de uma maneira que seja efetivo, que você consiga um bom desempenho dentre cada atividade que foi planejada na semana, consequentemente no longo prazo o rendimento total vai ser muito melhor. Ou seja, se você organiza uma semana de aulas e de treinos que seja interessante para que seu aluno consiga ter uma boa aula tecnicamente, ter um bom preparo muscular e também tem uma dose de descanso adequada, ele vai para o palco com muito mais facilidade, sem propensão de lesão, sem propensão de depois ficar com alergia, imunidade baixa e tudo mais. O preparador físico, ele também consegue, através da biomecânica, através da anatomia, através da fisiologia, perceber melhor as qualidades técnicas que cada pessoa tem. Ou seja, quando ele faz uma avaliação física, que ele analisa a parte postural, ele analisa a questão funcional, ele analisa a questão muscular, ele consegue observar as potencialidades que aquele aluno tem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu não tenho tanta sustentação de perna, mas eu tenho uma agilidade muito boa. Então, quando eu avalio isso, um profissional, um preparador físico me avalia na parte da dança, e aí ele olha para a Tamiris e ele fala assim, olha, a Tamiris ela tem uma agilidade muito boa, mas ela não tem sustentação da perna, ele percebe que eu tenho uma qualidade técnica interessante de agilidade, mas que eu tenho uma deficiência de sustentação e de resistência. Então, na hora de prescrever um treino, na hora de dar uma orientação para o meu professor, muito provavelmente ele vai virar e falar assim, olha, não precisa trabalhar tanto agilidade com ela, trabalha um pouquinho mais de resistência muscular, trabalha um pouquinho mais de flexibilidade dinâmica para ela, para que ela consiga melhorar
essas deficiências que ela tem, mas que também, ao mesmo tempo, ela consiga potencializar o que ela já tem de bom. E por que é o preparador físico que consegue fazer isso? Porque o preparador físico, né, ou profissional de educação física, ele estuda justamente quais são as capacidades físicas principais que uma pessoa tem que ter. Então a gente sabe profundamente o que é ser uma pessoa ágil, o que é ser uma pessoa forte, o que é ser uma pessoa flexível, porque existem testes, existem movimentos padrões que a gente consegue detectar. Então é uma gama de ferramentas que a gente consegue ter como profissional, que a gente consegue perceber quais são as qualidades, perceber quais são as deficiências e aí sim indicar e poder trabalhar dentro da nossa área essas facilidades e essas deficiências. E além disso, o preparador físico, ele consegue também dosar, né, melhor esses estímulos. Então, a periodização, ela pode vir tanto da questão da organização da agenda, digamos assim, né, o preparador físico, ele é como se fosse um planner, né, do bailarino, como ele também consegue dosar os estímulos de uma maneira que seja efetiva, também com alguns recursos da periodização, que pode variar tanto na questão da organização da dosagem semanal, como ela consegue ser feita de maneira mensal, como ela consegue ser feita de maneira bimestral, trimestral, semestral e até mesmo anual, através, né, dos recursos da periodização. Tá, mas o que isso quer dizer? Bom, vou dar um exemplo do esporte para ficar mais claro para vocês e que é um exemplo que a gente faz bastante. Quando a gente pega o ciclo olímpico, o que é o ciclo olímpico? São 4 anos de um atleta. Então passou a Olimpíada lá, sei lá, de Londres, e aí você tem 4 anos para se preparar para outra Olimpíada que seria a seguinte, que agora eu não vou lembrar qual que é. Existem períodos de dosagem de treinamento entre esses 4 anos que é organizado pelo preparador físico. Então, por exemplo, após uma Olimpíada, e assim, eu tô falando de uma maneira grosseira, eu não acompanho especificamente como que é uma preparação física de atletas olímpicos, mas a gente estuda por cima. Imediatamente após uma Olimpíada, que é o auge, é tipo o IAGP dos atletas, é tipo o Prix de Lausanne dos atletas, automaticamente no primeiro ano existe uma readequação. Então, muito provavelmente, eles reduzem um pouco da intensidade dos treinos para poder fazer análises mais pontuais. Então, começa a fazer... recomeça o trabalho, então ele vai começando de baixo para ir aumentando. É como se desse uma pequena baixa no processo, para que depois ele volte a ficar no crescente nos próximos 3 anos. O que acontece também nos atletas? A gente tem a preparação dos 4 anos, mas a gente tem a preparação da preparação dentro de um ano. Então, muito provavelmente, nesse terceiro ano vai ter um mundial, né? Uma classificatória para as Olimpíadas. Então, o atleta ele vai precisar, dentro desses 2 anos, ajustar a dosagem do treinamento para que nesse terceiro ano ele consiga um desempenho tão bom quanto seria nas Olimpíadas, para ele se classificar para as Olimpíadas. Então, até isso a gente consegue dosar. Ela é uma ciência muito peculiar, ela é muito detalhista. Porque se você tem ali um período de mundial que a pessoa precisa se classificar, ainda não é o ápice, mas precisa estar 100% para que nas Olimpíadas a pessoa dê 200%, porque ali é o auge mesmo. Então, o processo de organização, né, de quantificação, de dosagem de um treinamento, ele também pode ser feito pelo preparador físico, né, e que a gente poderia colocar isso diretamente numa temporada. Então, por exemplo, a gente sabe que tem a companhia X que todo ano faz o quebra-nozes lá em novembro. A gente pode organizar todo o período do ano para que quando for em outubro, todos os bailarinos estejam sem lesões, preparados e no auge do seu rendimento para que em novembro eles façam uma temporada e em dezembro dê aquela baixa para descanso e para reestruturar a estratégia do ano seguinte. Então, a gente consegue dosar esses estímulos, né? E existem ferramentas tanto dentro do treinamento esportivo, dos princípios do treinamento, quanto, enfim, questionários, testes. Nossa, dá para fazer muita coisa.
Até porque quando a gente faz esse acompanhamento, principalmente através de questionários e testes, como por exemplo, a própria PSE, que é a percepção subjetiva de esforço, o DALDA, a escala de dor, a escala de esforço, a gente consegue já prever se aquele bailarino está propenso a alguma lesão, está propenso a alguma doença. E aí isso já faz com que você crie um plano B para que não haja prejuízo, tanto para você perder aquele bailarino, porque se aquele bailarino se machuca, dependendo da gravidade, você nem conta mais com ele, e aí é um tempo perdido que você tem, e aí é um outro tempo para você ensaiar outra pessoa correndo. Aí você acaba otimizando também, porque você já começa a preparar a segunda pessoa, para se caso der muito ruim, você já tem aquela pessoa para substituir. Então é uma forma de otimizar o processo. Eu lembro que no último vídeo eu comentei muito com vocês que parece ser um investimento alto você ter um segundo profissional, né, um preparador físico de fato, mas na verdade você vai otimizar o seu processo, porque você acaba ganhando tempo, você ganha saúde dos seus bailarinos. Então só tem benefícios, gente. Não é porque eu sou da área, mas é porque a ciência já diz, o Royal já diz, já tem matérias de não sei quantos mil anos atrás, que já fala do quanto que é importante a gente abraçar a ciência, abraçar o esporte, porque essas divisões, elas são divisões que elas otimizam o processo e garantem o alto rendimento. É muito legal, mas é muito complexo, né? Porque a dança ela ainda tem muito do ego, né? Então o professor e o diretor, ele acha que ele pode resolver as coisas sozinho, mas quando a gente começa a delegar as tarefas, a gente consegue otimizar melhor, a gente consegue trabalhar melhor, a gente consegue descansar melhor, e aí isso melhora diversos aspectos, os aspectos do próprio desempenho, aspecto emocional, porque você tira uma pressão, você tira uma ansiedade, você tira um distúrbio que pode estar acontecendo ali, briga dentro de elenco. Nossa, isso só tende a melhorar. E assim, quando eu falo sobre preparação física, quando eu falo sobre ter um profissional, né, um preparador físico, não é um melhor do que o outro. Eu acho que isso se soma e isso é uma forma de agregar melhor, porque tem muito professor que está sobrecarregado, tem muito diretor que também está sobrecarregado, e vai muito além dos treinos em si, né? Então não é só chegar e dar aula de condicionamento e passar treino e tudo mais. É você, de fato, ter um acompanhamento próximo do seu bailarino, do seu aluno, para que ele consiga desempenhar da melhor forma possível e para que ele tenha saúde em todos os âmbitos também, né? Então o preparador físico, ele não se limita só a passar treinos, né? Ele consegue fazer várias outras ferramentas que só agregam, né, gente? Só melhoram a vida e aí impede que a gente desenvolva distúrbios e traumas e coisas que a gente sabe que ainda tem muito da dança, mesmo ela sendo milenar, e a gente carrega esses traumas já não sei quantos milhões de anos. E é isso, meu povo. O que vocês acharam? Né? É um assunto complexo também, é um assunto denso. Envolve diretamente fisiologia, envolve diretamente biomecânica, envolve diretamente saúde, né? Então, às vezes, tem ainda muitas pessoas da dança que têm uma certa resistência das ciências da saúde, das ciências do esporte, mas eu acho que a gente precisa dialogar melhor. Comenta aqui o que você acha sobre esse assunto, se você concorda. Se você discorda, comenta também, que eu acho que é interessante a gente poder dialogar esse tipo de coisa. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, hein? Porque tem vários vídeos, vários conteúdos, desde os conteúdos mais leves, tem vlogs, tem reviews, tem dicas também, que vão te ajudar no dia a dia, para que minimamente a gente consiga melhorar a carreira do bailarino, para que ele saia saudável, para que ele saia uma carreira longa e sem traumas, né? Pelo amor de Deus. Então, não se esquece, se inscreve aí, curte, comenta, compartilha também com seus professores e eu vejo vocês semana que vem. Um beijo, até lá!